Você está ouvindo o podcast Improviso, com Érico Rocha e Leandro Ladeira. E aí, Ladeira, tudo bom? E aí, Érico, como é que tá? Esse aqui é um podcast improviso de verdade. Todo mundo vai improvisar, eu também, inclusive, dessa vez. Inclusive, aí eu pensei até, em 3 minutos antes, eu pensei num tema legal. Eu sei que você deve ter uns, a gente pode bater uma bola qual que deve ser, né? Cara, vamos aí. Na verdade, eu tô sem nenhum. Mas eu vou te falar um negócio antes do tema, pode? Pode. Vou falar pra você um negócio que eu acho que você deve gostar de ouvir, mas a Paty adora. Diga. Só pode ser alguma coisa no sentido de você estava certo, alguma coisa assim. Você tinha razão, cara, foi muito como é que massa. foi? Como é que foi? Nos episódios passados, esse é o resumo da ópera do episódio passado? É, tipo série da Netflix, né? Pô, no episódio passado eu tava falando que ia fazer um evento e tal, e o Érico falou, cara, como é que tá esse evento? Eu expliquei que era um evento que basicamente eu respondo dúvidas das pessoas e dou ideias. Ideia de negócio, de criativo, de conteúdo. E é tipo um set. Ontem o Hugo definiu bem. No final ele falou, o Hugo foi, né? O Hugo e a Priscila. Ele falou, cara, isso aqui é tipo um 747 ao vivo. É tipo um 747 ao vivo ali. Só que é um pouco mais rápido porque eu não fico tanto tempo com uma única pessoa, né? Eu vou passando para ter muita gente, né? Mas... E aí o Érico falou, não, vamos fazer esse negócio, fazer um 6 e 7, porque eu sou o cara do 6 e 7. Sou o cara dos 6 dígitos, né? Pô, nada com 6 sem menos 6 dígitos, dá sorte, né, Ladeirinha? Não dá uma azar danada e tal. E aí eu falei, vamos fazer. E aí eu fui cartesiano, eu tava até voltando com um cara que me ajudou a produzir o evento, né? Ele me deu carona aqui, me levou pra casa. E aí ele falando, tá, não sei o que. Eu falei, cara, essa parte aí do evento do 6 e 7 foi obra do Érico. Olha, eu tava cara, pensando, que massa. Cara, não tinha... Eu literalmente executei exatamente como você falou assim, eu sou um cara muito mentorável nesse sentido. Uhum. Então, cara, eu fiz exatamente a risca do que a gente combinou na live e aconteceu que acabou em 20 minutos, quase tudo. Os de 40 mil venderam em 1 minuto. 1 minuto acabou, os dois. Os dois de 40 mil vendeu em 1 minuto. 1 minuto, tipo, abriu e no Stories, sem página de captura, sem... Esse agora é o stand-up mais bem pago do Brasil. Não, mas não é não. O Windows é mais bem pago que você. Mas assim... Ligeiramente. Ligeiramente. Mas por ticket... Eu quero saber se ele já vendeu 2 de 40. Não, a gente distorce as regras para conseguir chegar lá, né? Uai, que massa, cara. Então quer dizer que os 2 de 40 vendeu mais rápido. Acabou na hora, né? Aí o de 200 também vendeu muito rápido, assim. Foi 15 minutos, vendeu todos. Pô, é o contraste, né? E o mais difícil de vender? Foi o de 1000. Eu acho que eu tinha que melhorar essa oferta do de 1000, porque... Eu não sei, não. Não ficou tão... Eu acho que ele é um decoy. Uhum. Decoy é uma expressão... Você conhece a expressão decoy? É tipo aquela que Aquela que você bota... Uhum. É uma opção que você bota para fazer a primeira opção parecer mais barata. Exatamente. Então, se não tivesse... Talvez se não tivesse o de 1000, os de 200 não venderiam tão rápido. Em outras palavras, né? Mas vendeu quase todo de 1000, assim. Total. Tinha 30, Ladeirinha, se tiver muito 20, vento, eu fecho as paradas aqui, tá? Você vai me dando feedback. Pra mim tá de boa aqui. Um tá pouquinho. Uma música agora. É minha esposa que tá na jacuzzi comigo aqui. E aí, Ju? Tá sem ela não escuta, né? Não escuta. Ela tá não escuta. Eu tô no negócio aqui, porque eu tô vestido. Vocês estão com... A gente escuta ela, hein? Avisa pra ela que a gente escuta. Eu vesti, porque eu falo assim, vai que eu levanto, o celular cai. Mas o negócio é o seguinte, mas eu tô tenso aqui, porque eu também não quero fazer um nudes ao vivo, né? Né, Ju? Né? Melhor ficar de boa, né? Mas, Ladeirinha, que massa. Então, eu acho que o tema de hoje, como sugestão, e aí você deve estar pensando, descobri isso um pouco antes, eu não sabia nem que ia fazer a live hoje. Uhum. Pô, obra é sacanagem, hein? Obra na pousada, às 7 às 8. O tema de hoje é o seguinte:
o fato de ter vendido mais fácil o de 40 mil do que o de 1.000, claro que devido às proporções, né, tinha 2 de 40 e 30 de 1.000, né, me acendeu uma ideia interessante. É a ideia que eu te mandei no WhatsApp, e assim, só falei assim, me lembra de falar essa ideia. E como a gente não conversa fora dessas lives, eu pensei em a gente conversar ao vivo sobre essas ideias aqui. Vamos nessa. Então tá bom. E de repente, se a gente quiser trocar de tema porque ficou chato, é ruim. Não, vamos ver, vai ficar legal. E aí, se o vento sair no microfone, você me avisa que eu fecho a janelinha aqui de trás que eu consigo, tá? Tá de boa, não tá saindo não. Então o que acontece? Tava assistindo sua live do... Desculpa, pode terminar. Te interrompi. Tava assistindo a live do quê? A que você tava fazendo antes. Eu tava ótimo o áudio também. Tava no mesmo lugar aí, tá de boa. Cara, eu descobri uma coisa, que com fio o áudio, a qualidade do áudio é muito melhor. Depois você escuta. Só que não dá pra carregar o celular. Mas enfim, então vamos lá. Olha que interessante. Foi mais fácil vender 40, foi mais fácil fazer 80 mil do que fazer 30 mil. Então, isso ficou na minha cabeça. Vender alto ticket, às vezes, é mais fácil. E o faturamento total, você fez a conta? Quanto ficou, mais ou menos? 120 mil, mais ou menos. Ainda tem que fechar, mas por aí. Tá, vamos arredondar para 120 mil, sabendo que isso no valor não é preciso. É um valor, assim, meio estimado agora. Definitivamente, 80 mil desses 120 mil, que é mais da metade, porra, ia ficar só 40. É bem mais que metade. 60%, 2/3, veio do alto ticket. Então esse é interessante, né? Você parou para pensar que se você tivesse colocado 3 de 40, teria vendido? E, então assim, coisas que você olha depois, talvez sim, talvez não, mas vendeu você falou em 1 minuto, é coisa menos de 10 minutos. Não, 1 minuto com certeza. Tipo, abriu, vendeu os dois. Abriu, vendeu. Acabou. Imaginei. Então tá bom. O que acontece? Então, primeira coisa que eu quero deixar um premissa. Olha que interessante isso. Tem gente que está disposto a pagar 40 mil para um pacote que inclui stand-up, surf, entre as coisas. A segunda coisa que está na minha cabeça faz um tempo é NFT. Você sabe o que é NFT? Eu não sei se eu sei exatamente não, mas pelo que eu estudei é você vender digitalmente, não sei se é exatamente isso. É tipo uma Bitcoin digital de arte ou entretenimento, uma coisa que não é física. Vou tentar te explicar de uma maneira simples, porque demorou um tempo para entender. E aos experts de NFT, me perdoem se eu falar alguma coisa que não é certa, mas vamos lá. NFT, primeiro da sigla, definição. Non-Fungible Token. Então, token é um ID, é uma identidade. Non é não. Fungible é uma expressão que é não substituível. Único. Então, vamos lá. Uma cédula de R$5, não, de R$2, de R$5. Ela é um token. Ela representa alguma coisa, ela é alguma coisa. Só que ela é substituível. Se eu te der 2 de 2 mais 1, eu tenho o mesmo valor. Se eu te der uma outra cédula de 5, eu tenho o mesmo valor. Então, dinheiro por si só é fungible, substituível. A Mona Lisa, e agora a gente vai entrar em arte, depois a gente vai sair de arte, não é substituível. Faz sentido? Faz, total, só tem uma. Uma réplica não tem valor. Tem o seu valor, mas não tem o mesmo valor dela. Não é o valor dela. Então é o seguinte, o que aconteceu? Eles fizeram blockchain, né, que é essa tecnologia que faz o Bitcoin, é um sistema de computador muito boladão que consegue autentificar coisas sem ser hackeado. Então, por exemplo, se eu tenho 1.000 bitcoins na minha carteira, ele consegue, o Érico tem 1.000 bitcoins na carteira dele, ele tem esse dinheiro e não é hackeável. Como é que eu sei que não é hackeável? Ninguém hackeou ainda. Faz sentido? Então é seguro. Alguém teve uma ideia de criar um ID único para alguma coisa. Uma chave, um token. E você pode associar esse token a qualquer coisa.
sendo que vai existir só um no mundo, ou quantos você criar daquele token. Nossa. Então vamos supor o seguinte, imagina que eu vou vender um ingresso para o Mundo FM. O cara, vamos supor, e aí o cara tem um token, isso aqui é o token, está numa carteira digital, tem um ID lá. Se foi criado em NFT, eu com software consigo autentificar se aquilo é real. E eu consigo autentificar se aquilo é real. Qualquer pessoa consegue autentificar. Só tem um token, o cara chega e eu sou o dono desse token. É autentificado e é inquebrável. É uma chave inquebrada. Ninguém quebrou ainda. Isso permite uma coisa. Sai da coisa de arte. Isso permite, se você tem o token, eu vou representar com essa xícara, você pode vender para uma outra pessoa. Igual a Mona Lisa. Se eu tenho a Mona Lisa, e a Mona Lisa é minha, eu posso vender para o Louvre, não posso? O Louvre é dono da Mona Lisa, ele pode vender para o Museu de Arte Moderna da negócio? Pode. Se alguém conseguir autentificar que aquela é realmente a Mona Lisa, vale um dinheiro. Então aquilo que a gente vende não é comercializado. Então, por exemplo, você vendeu um ingresso para o cara, não vendeu? Vendi um ingresso. Custou quanto? Você vendeu um pacote de alguma coisa para o cara. Custa quanto? 40 mil reais. 40 mil reais. Vamos supor que um dia antes ele queira revender isso para alguém. Ele não pode fazer isso. Porque ele não tem uma transação segura que aquilo vai acontecer. Então vamos supor que ele chega para o Joãozinho e vende. Ele não pode vender aquilo, ele não pode vender aquilo para frente. Não é transferível da forma que é feito hoje. Não é transferível. Se fosse um NFT e no seu smart contract, nas cláusulas do seu NFT fosse transferível, ele podia revender aquilo. E aí teria um valor maior, né? Que é especulável, né? E o cara que tinha comprando ia ter certeza que ele tinha. Porque se não fosse em NFT, se não fosse autentificado em NFT, como é que ele vai saber se o cara vendeu mesmo? Ele ia dar uma figura de alguma coisa. Então vamos supor... nossa, a gente entra muito em tecnologia agora, as pessoas devem ter flipado. Mas vamos supor que você cria um produto ou um serviço. Você coloca uma artezinha, só para dar um nome nisso. Ladeirinha surfistinha. Aí, ó. Isso, essa caneca. E se você tem essa caneca, e aí você cria um NFT para ela. Você vai lá no blockchain, na tecnologia da internet e minta. Tem uma série de coisas para fazer isso. E você colocar esse NFT, que é a atitude digital, só existe uma dela, e você tá na sua carteira. E você leiloa ou vende esse NFT. Quem comprou ele pode revender. E quando o cara vende ou revende, ele tem que pagar em Ethereum, que é uma criptomoeda. Não sei se estou indo muito forte. Você está acompanhando até aí? Tô. Ele tem que pagar vamos usar uma moeda digital. Total. Então, eu vou jogar... Esse primeiro é o veículo. Vamos ver o destino. Vamos supor que o Ladeirinha queira comprar um barco novo. E vamos supor que esse barco custe... Fala aí, um preço de um bom barco, assim. 600 mil o preço do barco dos seus sonhos. Pô, os meus sonhos? Colocar o dobro, só para... Vamos lá. Os seus 1 milhão de reais. Do seu sonho, tá? Vamos colocar... Então vai, 1 milhão de reais. Então você vai criar um projeto para comprar esse barco. E vamos supor que você venda o Ladeirinha Surfistinha, que quem tivesse token, eu vou chutar, todo mês, ou todo ano, não sei ao certo, vai poder passar um dia surfando com você. Não sei se é todo mês, ou todo ano, ou todo trimestre. Faz sentido até aí? Tá, ao invés de você vender esse projeto do jeito que você sempre vende, você vai vender em NFT. Porque nesse caso, se você vender em NFT, o mercado que vai precificar e não você. Então você vai definir o floor price disso. Floor price é o preço mínimo da primeira
do primeiro leilão. Vamos supor que só crie um, porque é um dia com você. Aí vamos supor que seja todo mês. Eu estou só supondo, tá? As variáveis são. E vamos supor que para você isso vale... Se o cara quiser surfar com você todo mês, isso vale... Dá um preço aí. É aleatório. Beleza, 20 mil por mês. Por mês não pode. O NFT, você não paga a Mona Lisa por mês. Então tá, 500 mil. Então 500 mil. Então 20 mil por mês, vamos supor que é um ano, né? Então você precificou 20 mil, vamos pegar um ano é 250 mil. Tá. Então você coloca e fala assim, ó, você joga na internet esse NFT, e esse NFT dá direito a você surfar um dia no mês comigo. E nesse surf eu vou te dar uma consultoria de perpétuo. Então metade do dia surfando, metade do dia consultoria de perpétuo. Eu tô chutando, tá? Não sei se é isso não. Eu tô só especulando. E aí você joga um desses tokens. O que vai acontecer? Se só tem um, vai ficar ultra exclusivo, né? A ideia é essa. Vai ficar ultra exclusivo. Aí vamos supor que o cara vai lá, o Joãozinho paga 250 mil nesse token. Só que aí ele surfou uma vez, surfou uma outra vez, e o ladeirinho ficou mais famoso. O ladeirinho ficou mais exclusivo. Todo mundo que tem esse token vai poder surfar com você. E o que vai acontecer? O Joãozinho vai vender esse token. Ele vai leiloar. Valorizou. Ele vai leiloar isso. Quem quiser pagar, paga. Ele vai poder vender. Se ele vender, você pode estar no seu contrato. Toda vez que você define um NFT, você define as regras do contrato, né? Então, o contrato é, se ele revender, você ganha 10%. Podia ser 20%, mas você vai deixar claro. Então, você pode, a cada revenda, você pode ganhar 10%. Tipo jogador de futebol, né? Tipo isso. Então, vamos lá. Por que as pessoas pagariam isso? Por 2 motivos. Motivo número 1. Ela quer acesso ao ladeirinho. Mas tem um motivo mais forte que isso. Especulação. Não. Especulação. Motivo número 2. Ele acha que o ladeirinho vai estar mais caro daqui a um tempo. Mas tem um motivo número 3. Vira um ativo para ele. Talvez. Ou um passivo, né? Mas tem um motivo muito grande. O que acontece? Dentro de uma comunidade que entende o que o cara tem, eu vou te dar um exemplo para chegar ao motivo número 3, tá? Você sabia que Dubai tem placa de carro? E as placas começam do 1, começa com 001. E quanto menor a placa de carro, mais status o cara tem lá. Mais cara ela é. Mais cara ela é. Recentemente, a placa número 5 foi leiloada. Sabe quanto foi o valor de arrematação? Não tenho a menor ideia, mas imagino que foi muito alto. Chuta. É a placa do carro, tá? Tá. 5 milhões de dólares. 80 milhões de dólares. Por que um sheik ou uma pessoa boladona do dinheiro compra a placa número 5, que é uma placa de carro, a 80 milhões de dólares? Por quê? Porque quando ele bota aquela placa no carro, todo mundo sabe quanto dinheiro ele tem. Isso é um símbolo de status. Então ele pode ter comprado para especular, mas no momento que ele tem aquilo, vira um... Por que um cara muito rico às vezes compra um Van Gogh? Talvez porque ele aprecia arte, mas talvez ele quer que quando você entrar no apartamento da cobertura de Nova York dele, você falar, cara, tinha um Van Gogh lá. Esse cara deve ser um símbolo de status, né? É um símbolo de status. Por que às vezes os caras da Marina lá compram aqueles iate boladão e nem vai? Porque às vezes eles entendem aquilo como um símbolo de status. Mas agora, um iate é um símbolo de status para qualquer pessoa, as pessoas entendem. Mas a placa número 5 não significa nada para você antes de eu explicar essa história. Mas em Dubai todo mundo sabe. Então vamos lá. As pessoas compram porque elas querem status. É a clássica bolsa da Gucci para as mulheres. Louis Vuitton. Às vezes ela compra porque é bonito, às vezes ela compra para indicar o quê? Sucesso, um símbolo de status. Um símbolo de status. Significância. Só que assim, você já parou para pensar que se a gente constrói uma comunidade, existem símbolos de status na comunidade? Vou te dar um exemplo. E eu vou fechar a ideia para o terceiro negócio. Tá.
O terceiro negócio é, quando o cara vai no evento ao vivo do Fórmula, no NFL, de dezembro de 2022, que vai ser presencial, e você tá com a cordãozinho do Plat, né, você é um faixa preta, isso é um símbolo de status. As pessoas te tratam diferente. Verdade. Porque sabem do quanto dinheiro você faz, ou do seu grau de expertise. Se você não quiser ser tão direto. Explícito. Mas status é muito importante. Então vamos supor que o cara tem o Ladeirinha Surfistinha, que é uma figura que tem um NFT, tem um ID, que só ele pode autentificar, só ele tem um, só tem um. E o cara está dentro da sua comunidade, com Ladeirinha Surfistinha, da comunidade do Venda Todo Santo Dia, tá bom? Primeiro, ele tem alguma vantagem, ele vai surfar com você, ele vai falar com você. Mas não é só isso. Todo mundo sabe qual é o preço do Ladeirinha Surfistinha quando foi sabe que ele pagou quanto? 250 mil para vir. Naquele momento. E 2, ele é a única pessoa desse lugar. Não tem 2 com Ladeirinha Surfistinha. Tô pensando, a caneca, tá? Não tem 2. Vamos supor que não tenha 2. Naquele momento, naquela comunidade, ele é instantemente reconhecido. Quem é aquele cara? Cara, aquele cara tem um Ladeirinha Surfistinha. O surfista de prata. Você pode criar o surfista de ouro, o surfista de prata, o surfista de bronze. E naquele momento, esse cara é outro. Naquela comunidade. Fora daquela comunidade é igual a placa 5 aqui no Ceará. O nego não conseguia. Tá nem aí. Então ele compra por significância e status. E aquilo que vem com significância e status. Espera aí. Lembra quando o cara, às vezes, sei lá, antigamente, às vezes a pessoa não era conhecida, ele começou a andar com Ladeirinha. Eu falei assim, cara, aquele cara tá andando com Ladeirinha. Logo ele é legal, Ladeirinha tá andando com ele. Por associação de confiança que eu te digo quem é. Mas você entendeu o valor disso na comunidade? Total. E você pode fazer um projeto interessante, ó. Cada vez que é revendido, 10% vai para mim, 10% vai para essa caridade. E 70% fica para você. Você pode fazer o smart contract que você quiser. Mas você não controla quem tem um surfista de prata. Ele pode revender naturalmente a parada. É igual a Mona Lisa. Você não controla quem tem ela. É um símbolo, né? Muito legal. Não tem como falsificar. Inquebrável. É inquebrável. O cara tem um surfista, só existe um. Aquele só existe um. Então, assim, é um modelo diferente de negociar. Então, vamos supor que você não tenha você venda. E assim, eu pensei, é difícil isso, porque eu não sou um cara que paga muito por status. Mas, na verdade, mais ou menos, né? Meu carro tem uma marca. Você conhece a marca dele? Será que não comprei por causa disso? Normalmente a gente paga sem até perceber. Eu pago para algumas coisas. Meu celular. No momento que a pessoa puxa o celular e ele é mequetrefe versus um iPhone novo, tem uma hora que eu fui pagar a conta com o celular, eu vi que era instantemente reconhecido. Eu falei, eu não sei se vai ter dinheiro. Brinquei, né? Brinquei com o frentista lá no posto da Marina, daquele lá do Cotamil. Ele falou assim, se não tivesse, deixa o celular, tá valendo. Naquele momento, eu descobri que ele me via pelo meu celular. Também. É um símbolo de status. Então eu que falo que não gasto com relógio, meu relógio é Garmin, minhas pulseiras, minhas roupas são tudo ruim, mas meu celular é top da balada. Cada comunidade tem valor em alguma coisa. Então o que eu pensei? É uma ideia que eu não fechei, tá, Ladeirinha? E eu pensei em vender um NFT de alguma coisa minha. E só colocar um no mercado e ver o que acontece. Porque é o seguinte, no primeiro modelo onde você dita o preço, não é revendível. Mas será que será que um NFT, seja ele qual for, um dia chegar a R$1 milhão? A gente se surpreende pelo preço de casas em Brasília. Não pago. 10 anos depois está aquilo, você paga. Entendeu? O mercado precifica. E dá para fazer umas paradas muito massa. Tipo, a cada revendida você faz X para caridade. Assim,
uma ação não governamental e Y vai para você. Uhum. O X vai para você e você se compromete a colocar, porque você não vai fazer criar uma conta de Bitcoin para uma caridade, entendeu? Você repassa para ela. A caridade não vai criar Bitcoin. E ninguém fez ainda, né? Então tende a ser mais... Se você fizer o primeiro NFT do Ladeirinha, se eu tivesse feito um NFT em... E assim, você não precisa fazer contratos infinitos. Não, você não precisa fazer. Podia ser um NFT, você podia ter vendido esse negócio em NFT. Não, fiquei pensando nisso aqui agora. E aí é igual um bom vinho. Se tomar, tem menos valor. Tem o valor de colecionador. Uhum. Então, olha só, vamos pensar agora, se a gente tivesse feito essa parada em NFT. Teriam 2 ingressos a quarentinha. Uhum. Tá bom? Então, tinham 2 tokens únicos. Aí, você ia colocar o stand-up de negócio, você tem que criar uma coisa visual para ele poder mostrar para a comunidade. Ele troca a foto de perfil com aquilo. Tá bom? Beleza. E aí, o que acontece? Das duas, uma. Se ele vender antes, tem mais valor, porque o cara tem o status e aquilo. Depois vira só um instrumento de colecionador. Ele continua com aquilo no perfil e sabe, ele teve naquele dia com o Ladeirinho. Não sei se fez sentido. Fez sentido, mas como no caso dele tem uma continuação por um ano... Você conhece o cara da Cindy Crawford? Assim, eu vou contar uma piada que vão me cancelar, não é politicamente correta, tá? Mas eu tô avisando só pra ter um pouco de piedade de mim na hora do cancelamento. Tem um cara que tava sozinho numa ilha, tava desesperado. Tinha comida, mas estava sozinho. De repente, ele encontrou a Cindy Crawford. E isso dele limita a minha idade, né? As pessoas sabem quem é Cindy Crawford, sabem qual é a minha idade. Gente, pra quem não sabe, é uma mulher muito bonita. E quando ele viu Cindy Crawford, ele começou a nadar em direção a uma outra ilha. Aí a Cindy virou pra ele e falou assim, mas por que você tá nadando? Ele falou assim, o que adianta eu estar aqui com você se ninguém sabe? Eu vou contar pra alguém. Alguma coisa assim, entendeu? Por quê? Você tem... Mais tem importante do que é viver é ter o status daquilo, a significância daquilo, né? Ou tão importante. Legal, mas aí eu pensando, como a gente está fazendo um negócio que pode ter uma continuidade de um ano, ao longo do ano o negócio valoriza, a pessoa pode viver um pedaço da experiência e ainda ganhar dinheiro na venda, entendeu? Se valorizar e ganhar dinheiro na venda. E é claro que o token tende a se valorizar, porque quanto mais ele demora para comprar, menos experiência ele tem. O relógio tica. De qualquer jeito. Mas a gente consegue vender um pouco do status. Agora, para vender o status, tem que ter uma comunidade. Porque senão ele não consegue vender para ninguém. Ele tem que nadar para outra ilha, né? Cara, esse cara aí, se tivesse o token de 40 minutos, dentro da sua comunidade, vale dinheiro isso. Fora da comunidade do Ladeirinha, não vale. Não vale. Então ele tem que dar o cara ia ficar com os 40 na mão, ninguém nunca ia entender. É a síndrome da Cindy Crawford na ilha deserta. É tipo eu chegar com a placa aqui no Ceará. Então, se você tem uma comunidade forte, aquilo significa alguma coisa na comunidade, você pode vender NFTs. E eu pensei em várias ideias de fazer isso. Eu pensei no presencial, de fazer um esquema de doação pré-evento. Que todo mundo que doar vai ter um crachá diferente. Ou no virtual diferente. A pessoa pode, assim, pelo uso da prova social, para levantar dinheiro para caridade. Eu doei. Eu tenho um pontinho azul, um checkbox azul. Doei. E se o cara doou 100 mil reais, ele tem um checkbox de diamante. E aí quem ganha? Você fez isso no Fórmula já sem NFT, né? Que eu lembro que você vendeu um almoço, boladão lá. Eu já fiz isso no Fórmula sem NFT. Você também fez isso no seu stand-up sem NFT. Mas sem NFT você não dá o status pro cara. Porque ele não tem como comprovar. Ele não tem como comprovar naquela comunidade a autentificação da transação. Meio que tem. Assim, eu vou discordar dessa parte. Uai, fala pra mim. Porque eu acho que o grande lance é do NFT nesse caso. Porque ele tem lá naquele evento lá, todo mundo sabia que ele... Pô, eu mostrei, cara, esse cara foi surfar comigo, de repente todo mundo viu, tava comprovado, o símbolo foi feito. E aí ele entra na comunidade no plástico do venda todo santo dia. Como é que eu reconheço que ele fez isso?
Não, beleza, na comunidade não, mas por exemplo, no seu é pela aquela insígnia que você coloca na comunidade, não, sem NFT. Fica comigo no seu discordação, porque é uma discordação razoável. Vamos lá, o cara foi lá, tirou foto com você, surfando. Então, aquelas pessoas que estavam lá viram. Mas como é que ele volta? Esquece de mim por enquanto. Eu tô falando isso porque eu tô num esquema de não saber, eu tô fazendo um brainstorm. Então eu tô usando a nossa conversa para fazer... Parece que eu tô te usando. Não, tô usando a nossa conversa para fazer um brainstorm. Então, a sua pergunta é uma pergunta que me... Dentro da minha comunidade, que é relativamente pequena, e da sua, que é, mesmo sendo grande, para esse contexto ela é relativamente pequena, é muito fácil... Instantaneamente eu publico uma foto dele surfando no meu... Não, instantaneamente eu publico uma foto com ele surfando comigo na minha comunidade. Então tá bom, você publicou a foto. Naquele momento, quem viu a foto vê que ele surfou com você, mas ele não sabe que pagou 40 mil. Não, depende da comunidade. Então vamos lá. Dentro do meu Instagram, tudo bem. Vou rodar esses cenários, né? Em inglês, em software chama use cases. Vamos rodar cenários. Tá. Se você publicar uma foto dentro do Ventos Antes Outro Dia, ninguém vai saber pela foto que ele pagou 40 mil e quanto valeu aquilo. Não imediatamente. Aí você pode falar, mas eu posso publicar a foto e falar. Tá. Aí você publicou a foto e falou. E naquele momento aquelas pessoas do post viram. Certo? Certo. 12 meses depois, como é que as pessoas vão saber? Você vai ter que publicar a foto de novo? Então, vamos segura aí, que agora eu vou dar o meu. Beleza, ele comprou um NFT. Tá. Não, NFT não. Sem NFT. Não, porque você falou que você consegue reconhecimento sem o NFT. Então, beleza, eu quero te mostrar que como talvez sem o NFT dá mais reconhecimento do que comparando. Fechou. Então, vamos lá, essa é uma boa tese. Vem, fala, defende ela. Eu fui lá, não usei o NFT, publiquei na minha comunidade, publiquei no meu Instagram, fiz um storytelling, não tão descarado igual você falou, tipo, ele pagou 40 mil nisso. Não, eu botei, puta lá e tal, marquei o cara, ele foi marcado e tal. Pronto, a comunidade toda viu aquele símbolo sem usar NFT e tudo funcionou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa, eu tô entendendo. A comunidade, todo mundo que viu aquilo sabe quanto custou? Nesse contexto, sim. Eu criei um storytelling e coloquei quanto custou. Então você vai ter mencionado o valor lá, né? Mencionei o valor. Tá, fechei a pergunta. Nesse contexto eu concordo com você. Estamos concordando em concordar, por enquanto. Beleza. E ele tem lá... O que não tem, na minha opinião, é a possibilidade da valorização disso. Mas se eu faço exatamente a mesma coisa e não publico na minha comunidade, ele tem o NFT e ele não tem a mesma audiência que eu dentro da minha própria comunidade, ele vai ficar com esse NFT esquecido lá, porque ele não consegue alcançar ninguém. Ele vai ficar lá, tô com o meu NFT e só eu sei e tá guardado. Então, você percebeu que a gente teve um ponto de concordância? Mas aí, você esqueceu, o ponto de discordância acontece em T igual a 1. Você falou T0. T0 é tempo, física. Em T0, todo mundo sabe aquilo. Em T1 ninguém mais sabe, a não ser que você... Então, mas do meu ponto de discordância mesmo tendo o NFT, em um ano ninguém vai mais saber do mesmo jeito. Relaxa um pouquinho. Vamos sem ter o NFT. Primeiro a gente faz uma situação, depois eu defendo a minha do NFT. Beleza. Daqui a um ano ninguém mais sabe. Concordo. Então daqui a um ano ninguém mais sabe, a não ser que você reposte isso. Beleza. Certo? Certo, concordo. Por que ninguém sabe? Porque não existe um token que identifica isso. Concordo. Existiu uma história no passado que foi contada, mas não existiu, essa história não foi resumida em um token. Concordo. E esse token não é autentificado. Concordo. Então tá. Agora Agora eu tenho o token, a mesma situação. Vai com calma, Latei. Eu sou mais devagar. Eu acho que eu tenho, mas eu tenho que ser muito devagar, porque eu não sou faixa preta em NFT. Nem eu, mas vamos lá. Mas eu venho, lembra, quando eu te mandei essa mensagem, faz uma semana, Você tava faz uma semana que eu tô matutando isso. Então, tem muitas coisas que eu fui matutando e fui descobrindo respostas e outras não, tá bom?
Uhum. Então tem um tempo de maturação. Vamos supor que você associa aquilo a um GIF. Você associa aquilo a um GIF. Tá bom? Uhum. E é um GIF que chama Ladeirinha surfando. Beleza. Vou chamar o surfista de ouro. Beleza. Que é você com a cabeleira surfando. Esse GIF. Se a gente criar um NFT, a gente pode criar um identificador único desse GIF. Uhum. Certo? Certo. E a gente vai ter falado o que esse GIF significa. Esse GIF significa 12 meses surfando com você. Uhum. No mercado aberto, porque os preços de comercialização desse GIF são abertos. Uhum. E autentificados. Eu não preciso perguntar para ninguém quanto você pagou no floor price desse e quanto está sendo revendido agora. É aberto. Uhum. Então vamos falar que a pessoa está com o NFT lá. Ladeirinha surfistinha, ela troca o perfil para aquilo. Ela quer mostrar. Tem gente que quer mostrar a Mona Lisa, tem gente que não quer. Uhum. Ela quer mostrar. Então, o primeiro momento que vai ter uma cultura no seu negócio que aquele ladeirinho de prata, ou de ouro, ou de bronze, significa alguma coisa. Uhum. Por quê? Porque é um NFT. Uhum. Tá bom? Fechou. Significa alguma coisa. Quando a pessoa souber disso, ela pode ir lá no OpenSea, que é o exchange de NFTs, que você colocou os seus NFTs, e ver quanto aquilo custou e aquilo dá direito. É um mercado que você não precisa falar. Uhum. Então, por exemplo, quando o cara vê meu carro, ele tem uma noção de quanto custou. Uhum. Apesar de não saber. Porque eu tenho um jeito, com aquele emblema que fica no capô, as pessoas sacam. Uhum. O NFT é um emblema. E a maneira dele auditar por si só quanto aquilo custou. Quiçá vender como objeto de colecionador. Vamos supor que nunca mais você venda a surfista de prata. Nunca. Uhum. E vamos supor que você vire bilionário e leva as pessoas para Marte. Uhum. Pode ser que para os seus fãs aquilo tenha valor. Assim como a Mona Lisa tem valor para os amantes de arte. Ah, porque é bonito e tal, mas tem uns quadros que não é bonito que tem valor também. Pela escassez, pela história. Então, nesse caso, primeiro, o cara pode colocar o NFT dele no perfil dele, é por isso que é digital, é auditável, só uma pessoa tem, então se o cara botar e for fake, ele é facilmente desmascarado. Tipo, não tem dúvida, ele é facilmente desmascarado, porque só tem um, tecnologicamente. E para aquela comunidade que entende que aquilo é um NFT, e aí a gente tem que colocar esse porém, que entende, vai ter um trabalho de educação. Né? Aquilo vai. Entendi. Então tá bom. A Visa recentemente comprou um punk. O que é um punk? Então, no começo dos NFTs, um cara criou uma coleção de GIFs, são os punks. E alguns dos NFTs são muito blue chip, já foram vendidos teve um que foi vendido por, sei lá, 65 milhões de dólares. Por que alguém compra um GIF por 65 milhões de dólares? Porque é auditável, então assegura a transação. 2, é o mesmo motivo que o cara lá da Arábia compra uma placa de número 5 a 80 milhões de dólares. Ele comprou a placa para poder mostrar que ele tem dinheiro, que ele ama aquilo. Então, nesse segundo caso, é auditável. Ele é o dono da placa. Quando ele bota no carro, não tem duas pessoas. Se o cara botar na placa número 5 do carro, a polícia facilmente fala, esse cara é um fake e vai responder por isso. Alguma coisa do tipo. Então a Visa, depois você digita aí no chat, a Visa comprou um punk. E o que eu comprar um punk? Tem punks e punks, entendeu? Tem punks e punks, né? Tem um punk mais boladão, um punk de ouro, não sei se é de ouro, eu não entendo isso. Mas porque a Visa, por que a Visa comprou um punk? Pagou caro, eu não sei quanto ela pagou, mas pagou caro. Porque se eu comprasse um punk, agora que eu te contei quanto vale um punk, não tô falando que vale, esse é o top price, né? Não sei se é o top price. E eu coloco no meu perfil, o que acontece? As pessoas sabem quanto dinheiro tem. O cara pagou isso para uma obra de arte ainda mais digital.
Só que o ruim da Mona Lisa é que você não consegue mostrar para todo mundo. No digital você consegue mostrar. Assim quando a gente coloca. Então, assim, por isso que eu acho que não é tão... O surfista, ele vai significar por muito tempo que ele é auditável para aquelas pessoas que sabem que aquilo é um NFT e sabem que aquilo foi cumprido, o que foi cumprido. E ele pode ser vendido. Toda vez que ele é revendido, X% vai para caridade, X% vai para você, X% vai para a comunidade. Ou não vai para caridade, vai tudo para você, ou vai tudo para ele. E aí você delimita o contrato. Certo. O contrato mais. Então tá bom. Eu terminei a minha elaboração sobre minha contra-ideia. O que você acha? Não, eu acho que faz todo sentido, mas continuo com a mesma... Qual que é o meu ponto? Se eu compro isso com o NFT, sem a comunidade... O grande lance para isso funcionar, na minha opinião, é a comunidade forte. Porque senão o cara compra... Pera por isso, concordo. Beleza. Vou só reforçar a minha concordância. A placa 5 em Dubai só funciona por causa da comunidade. Aqui no Ceará ela não funciona. Quem está fora daquela comunidade não entende aquilo e não funciona. Então você entende? Eu concordo plenamente? Não, beleza, concordo. Sem contexto e comunidade não funciona. A faixa preta, se você andar com a escolar do Platinum no shopping, não vai funcionar. Mas no mundo SL vai funcionar. Vai funcionar. Mas vamos lá, deixa eu só tentar elaborar. Primeiro ponto de concordância, estamos juntos. Beleza, minha cabeça não é tão... Deixa eu pegar de onde foi o ponto de discordância ali. Porque você falou tanta coisa que agora eu me perdi o ponto E é um assunto complicado esse. É complexo. Pensa uma coisa complexa, é isso. Isso aí é o cúmulo do mais complexo que eu já pensei na minha vida. Mas basicamente você tinha falado o seguinte: o cara compra, o fato de ser auditável também é ponto de concordância, porque eu posso comprar um negócio que não é auditável, cada um fala uma coisa e tal. A minha questão é, se esse cara compra e eu não reforço na minha comunidade e deixo a valorização disso ficar por conta dele, e esse cara não tem audiência. Vou te dar um exemplo aqui que vai pegar o meu ponto de um jeito, vai pegar na veia, dando seu exemplo da Visa. O fato da Visa ter comprado é punk ou punch? É punk, é um punk. Punk. O fato da Visa ter comprado esse punk foi sensacional para todo mundo que tinha punk. Foi. Então, valorizou pra caramba, porque tá dizendo, a Visa, uma grande empresa, tá olhando para isso, tá investindo nisso e tá valorizando isso. Já pensou se o Hotmart compra o seu? Exatamente. Aí fica brutal. Hotmart comprou um punk do Ladeirinha, né? O Ladeirinha é surfista. E aí ele compra o Ladeirinha surfista e dá para os seus melhores clientes. Então, se, sei lá, uma grande celebridade, sei lá, o Marcos Mion comprou esse punk. Agora, dependendo de quem compra, esse cara não tem audiência, esse punk pode se perder ao longo do tempo totalmente, porque esse cara não consegue falar com ninguém, e aí mesmo sendo auditável, sendo seguro, mesmo tendo... Porque vai ter... Vamos ver, se um cara que não tem... Concordamos novamente. Sem a comunidade, o punk não vale nada. Não, mas mesmo que tenha comunidade comigo, né? Eu tenho uma comunidade e um cara foi lá e comprou. Se eu não reforço aquilo na minha comunidade, isso vai começar a perder o valor. Então não adianta só ele comprar sem... Porque aí que vem o lance que eu tinha falado. Se ele só comprou, ele comprou e é auditado e tudo, e eu não faço aquele story, ou eu não publico no meu grupo, não vai ter nada, a não ser que seja um cara que tenha a Visa compra. Eu acho que a gente concorda em partes. Eu acho que quanto mais você publicar, mais exposição você dá, mais valor você cria.
Porém, vou te dar um contra-argumento aqui, só para você entender. Tá bom? Tá. Só para você entender que não necessariamente é assim. Vamos ver a camiseta do jacarezinho. Quando eu trabalhava no banco, eu vim de uma classe média onde eu não podia comprar a camiseta do jacarezinho. De repente, um dia eu descobri quanto custava a camiseta do jacarezinho. E eu queria, naquela época, me mostrar que eu era uma pessoa de sucesso, que eu fiz na vida. Aí sabe o que eu fiz? Comprei a camiseta do jacarezinho. Sabendo que as pessoas iam olhar para aquela camiseta e vão falar, o Érico é indivíduo. O Érico tá bem. Quando eu comprei, naquela época, em 2000 e bolinha, foi essa a minha intenção. Mas por que a camiseta do jacarezinho? Calma, deixa eu só terminar. Existia uma cultura que foi reforçada, que agora a gente sabe quanto custa naquela casa. Quem sabe quanto custa. Tá, um BMW. Aí eu comprei um BMW também. Eu comprei porque eu queria uma certa afirmação. E eu não quero ser hipócrita, não. Eu queria ser bem visto, o Érico deu certo. Não faço isso com tudo, mas quando eu comprei o meu BMW, era uma coisa que estava me passando na minha cabeça. Tá bom? O BMW não precisa reforçar quanto aquela coisa. As pessoas sacam. Elas veem o BMW, que carro bonito, quanto custa? Vai lá aí, a BMW não precisa reforçar? Ela não precisa reforçar pra mim. Então, deixa eu terminar. Eu prometo não te interromper depois. Tá. Eu acho que não. Não quer dizer que ela não faz. Porque quando eu vi o BMW, eu achei um carro muito bonito. Você sabe o que eu fiz? Fui numa concessionária independente e vi quanto custa. Eu não vejo televisão. Quer dizer, às vezes eu... E fui lá e... Opa! Caro isso aqui. Comprei. De vez em quando ela faz nas propagandas dela, bonitinha. Faz. Nunca vi ela falando. Então, assim, o que eu quero dizer é que se ela reforçar, ela aumenta. Mas, às vezes, cria-se uma... Por exemplo, eu não acho que o punk, no nível que tá, precisa reforçar mais. Os nomes dos caras que tem um punk. Porque agora que eu te contei essa história, você consegue ir lá na concessionária do punk e ver quanto custa um. Então, eu vou concluir meu pensamento. Por isso que é uma discordância em parte. Eu acredito que se você reforçar, você aumenta o valor. Mas eu não sei se você precisa... Chega uma hora que talvez, possivelmente, aquilo já tenha significado naquela comunidade o suficiente para aquilo acontecer. E se o Hotmart comprar aquele punk, vai melhorar. Se eu comprar o seu surfistinha, o seu surfista de prata, de ouro, vai ter valor. Porque quem me conhece vai dar esse valor. Se eu não comprar, vai ter menos, talvez. Ou alguma outra pessoa comprar. Se o Neymar comprar o seu surfista, vai ter mais valor ainda. Isso chama de proveniência. Se a rainha da Inglaterra comprar uma pintura, sabia disso? Vai valorizar. Ela valoriza. Diga-se de passagem que ela tem uma equipe. Primeiro, que a pintura não é fake. Segundo, a rainha era da rainha. Você pode contar isso, era da rainha da Inglaterra. Então, o que eu quero dizer é não querendo desmerecer o fato de, se você falar, vai ajudar. Mas não é necessariamente 100%. Terminei o que eu falo. O que eu falei. Pode falar. Eu acho que até certo ponto, se deixar 100% no orgânico nesse começo, eu vejo muita... Dependendo de quem é e de como é que a coisa funciona, é muito difícil ela ir tomando uma proposta. É porque é muito difícil de ver como referência, porque é uma coisa que literalmente o valor é... Eu não estou falando de deixar 100% no orgânico, não. Não, eu também não, mas é porque o valor eu concordo, né? 100% no orgânico é ruim. É por isso que a gente impulsiona conteúdo, né?
Não, mas eu não digo... no orgânico tem que cair na graça, como diria o Landa Guiari. Cair na graça, viralizar, essa coisa assim. Mas assim, e tem coisa que cai na graça e viraliza nesse... Por exemplo, o cara que criou esse punk, cara, eu não sei se a coisa vai tomando uma proporção... Quantos punks não foram criados que não valem porra? Sabe quem criou um NFT? O André Alencar. E ele tem um vídeo no YouTube. O André Alencar é do Faixa Preta do Plat. Não sei se você ligou o nome da pessoa. Ligou? Não. Tá. Ele mexe com renderização. Cara super massa. Entra no canal dele, André Alencar. Como criar um NFT. Ele criou uma imagem, né? Que é uma renderização do Covid lá. Ele render. Ele criou um NFT e mostra como tecnicamente ele criou um NFT. Quanto que vale aqui? Não sei. Mas se quiser ver, você pode ver. Tá lá pra vender. Então, eu imagino que se você pega o... Tem um cara que fez uma parada muito massa. Não sei se foi em NFT, não. Também não sei se eu história exatamente, mas é algo assim, tá? Não, se eu estiver falando besteira, já tá a licença poética. Esqueci o nome do cara, acho que é Bankster. Não sei, é um artista. Banksy, exatamente. E aí ele fez a arte dele e tal, e no momento que foi leiloado, ele rasgou ela toda. E de repente, quando rasgou ela toda, ela valorizou o dobro do que era. Porque estava rasgado e aquela arte. Então, é uma coisa. Rasgou pela metade, inclusive, viu? Hã? Ele rasgou pela metade. Rasgou pela metade. Rasgou pela metade, né? Então, rasgou a parada e de repente, em um segundo, aquele negócio começou a valer muito mais, daqui a pouco vale mais ainda, porque o cara que comprou... Tem uma história, né? Tem uma história. Então, o preço e o valor, nesse caso, é muito volátil, mas na construção de um negócio que não tem a ver com NFT, por exemplo, o da BMW, que você estava falando, ou da camisa com um jacarezinho, aí eu acho que não, assim, eu olhei aquele carro e achei aquele carro muito bonito, mas todo filme que você assiste tem alguém com um símbolo de status que tem uma BMW, né? E agora, você parou para pensar que eu virei esse símbolo também? É que eu não mostro. Totalmente. Então, exatamente. Para quem me conhece, eu admiro o James Bond. Então, quando ele anda de BMW, eu quero uma BMW também. Total. Mas quem me conhece, se vê o meu carro, pode desejar ele. É que ele tá meio velho. Mas pode... Não, total. Mas mesmo estando velho, dependendo do... Olha só, estando velho, não. Talvez valha mais do que estando novo. Se eu filmar esse hotel aqui e dar um Instagram dele, pra minha audiência, esse hotel vale mais. Principalmente se eu falar que eu tô feliz ainda. É BMW. A sua BMW pode ser que valha mais dentro de um contexto de NFT, estando velha, do que saindo zero. A diferença do NFT, então, pode sim. A diferença, você tem razão. A diferença do NFT é que você cria um mercado para isso. No momento, o único jeito de adquirir isso é através de você. Você não tem como criar um mercado para isso. O NFT, ele possibilita um mercado. E com a criação do mercado, e um mercado independente. E com a criação do mercado independente, ele cria status também. Porque se o preço ficar mais caro, vira status. Se a blusa do jacarezinho fosse R$2, não tinha status. Podia acontecer isso. Quantas grifes não deram certo? Mas a do jacarezinho, o Ray-Ban, pelo menos 100 custa. Então, assim, é uma parada lá dentro. Que eu vim aqui, lembra que eu falei, cara, é uma coisa que não fechou na minha cabeça, não. Mas é uma parada que eu queria deixar cozinhando na sua. Eu considerei, é que eu tô de férias, quando eu tô de férias eu fico pensando. Eu considerei criar um NFT, lançar um NFT, e ver qual é. Igual os seus 40 pau lá. Só pra testar a tecnologia. Ver o que vai acontecer. Eu vou fazer também uma parada dessa, vou pensar que eu vou botar. Mas assim, se a gente for fazer, a gente tem que saber uma noção. Pelo nosso entendimento agora, sem comunidade, ele não vale nada. Com comunidade pode valer $80 milhões. Com uma placa. Independente de quem está na comunidade. Se essa comunidade for de sheiks,
Aí vale muito. Vale mais. Mas se você for do subúrbio, né, da Ceilândia, um lugar mais humilde, vale menos. Porque o poder aquisitivo, se for mundial, é coisa de... Principalmente porque não é escalável, né? É a criação, é a possibilidade de você criar um mercado, é a possibilidade de você dar essa capacidade de status para a sua audiência. Eu tenho certeza que se o cara tiver o surfista de ouro, vamos supor que você associa essa experiência ao surfista de ouro, tá bom? Beleza. Naquele momento, naquela comunidade, ele já ganhou mais do que 250 mil reais. Só por todo mundo conhecer ele. Uma parceria que ele fechar, acabou. O que é uma parceria? O que é 250 mil reais de um cara parceiro de lançamento? Um afiliado? É muito louco. Então pode ser. E aí um cara pode surpreender o que a comunidade precifica, né? E aí pode surpreender, porque ela precifica. Uma vez que você jogou no mercado, jogou. Você comprou um flop aqui, vai fazer isso por menos de tanto. Você tem que criar um flop. Érico, eu acho que você deu alguma coisa no áudio aí que eu não tô ouvindo. Água. Então. E agora? Melhorou bastante. Nossa, caiu na água. Eu perdi tanto o microfone. Esse era bom. Ficou 100% ou ficou mais ou menos? Não, ficou 100% agora. Graças a Deus. Ladeirinha, agora eu preciso ir, de verdade, porque eu tenho uma esposa esperando pra tomar café no meio das férias. Você não quer deixar ela esperando. Senão você sabe o que acontece com o casamento, entre outras coisas, né? Não, beleza. Já tá tudo certo. Já pensou se eu deixo ela... Já pensou se eu deixo ela esperando agora? O que ela vai fazer comigo? E quiser pagar na mesma moeda? Pois é, ainda vai sobrar pra mim, ó. Porra, culpa do Ladeira. Vou colocar a culpa em você. Não bota não. É melhor ser Ladeira, meu casamento, Ladeira. Tomar o seu café. Então tá bom. Então vou tomar o meu café. Ladeira, na jacuzzi, né? Cara, que viagem vocês estão fazendo? Eu tô acompanhando o Instagram lá do seu. O que é isso, cara? Cara, tá muito massa. Foi a melhor coisa. A primeira foi a melhor da minha vida, essa tá sendo 3 vezes melhor. Nossa, se eu abrir um NFT dessa viagem, eu vou... Já pensou se tivesse um NFT dessa viagem comigo? Porra. Um NFT de uma viagem de kite. 11 dias comigo. O problema dessa viagem é que o cara tem que ser muito gente fina, senão você... Você fala, não, eu compro o NFT de você mesmo. Porque é desafiante, né? É real aquilo, não é tipo, no meio do caminho um barco te pega, não, entendeu? Olha só o que eu ganhei aqui, Ladeirinha. Olha. Eita, isso aí essa vale mais do que a outra. Esse NFT vale melhor, não tem ninguém aqui com a gente. Gente, falou, obrigado aí. Você pensou o NFT do kite, né? Agora você começou a pensar, né? Já pensou? Então assim, só queria deixar isso. É isso aí. Que bom que deu certo, Ladeirinha. Bom que deu certo. Obrigado, Érico. Abraço. Na próxima terça tá de volta? Ainda tá de viagem? Como é que fica? Eu volto dia 22. Próxima terça ainda não é 22 não, né? Não. Então tá bom. Então, vamos ficando ligados, tá? Falou. Obrigado, Érico. Tchau. E esse foi mais um episódio do podcast Improviso. Deixa seu comentário e avalie este podcast. A gente quer saber o que passa aí do seu lado.